Bem-vindo ao nosso vídeo sobre um dos segredos mais impressionantes da engenharia antiga, o concreto utilizado pelo Império Romano, também conhecido como betão. Você sabia que construções como o Coliseu e o Panteão permanecem em pé há mais de 2000 anos? Neste vídeo, vamos explorar como os romanos desenvolveram um material tão resistente que ainda desafia o tempo. Antes de começarmos, já deixe o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos fascinantes como este. E fique até o final, pois cada detalhe importa. Vamos descobrir como essa técnica pode impactar até as construções modernas, oferecendo conhecimentos valiosos para o futuro da engenharia. Não perca! O Império Romano é amplamente conhecido por sua impressionante capacidade de construção, que resultou em algumas das estruturas mais duradouras e inovadoras da história. Uma das razões principais para essa durabilidade foi o uso do betão romano, uma forma primitiva de concreto que, de forma notável, superou até mesmo muitas das técnicas modernas em termos de longevidade. No coração do sucesso das obras romanas, como o Panteão e o Coliseu, estava essa mistura engenhosa, cuja composição intrigou estudiosos e engenheiros por séculos. O betão romano era diferente do concreto que usamos atualmente. Sua base principal era uma combinação de cal viva e cinzas vulcânicas, elementos abundantes na região da Itália e ao longo do vasto território do Império. O uso dessas cinzas, especialmente aquelas obtidas das proximidades do Monte Vesúvio, proporcionava uma resistência única e, surpreendentemente, aumentava a durabilidade do material quando exposto à água do mar. Isso tornou o betão romano ideal para a construção de portos e outras estruturas à beira-mar, uma inovação que os romanos exploraram amplamente. Talvez o exemplo mais impressionante do uso de betão no Império Romano seja o Panteão, um dos edifícios mais bem preservados de sua época. Sua cúpula, que até hoje é a maior cúpula de concreto não reforçado do mundo, deve muito de sua resistência ao uso do betão romano. A leveza proporcionada pela mistura de diferentes materiais permitiu que os romanos construíssem estruturas monumentais sem o risco de colapso. O segredo por trás dessa resistência excepcional foi descoberto recentemente por cientistas, que analisaram amostras de betão romano retiradas de construções antigas. Eles observaram que quando a água infiltrava-se nas fissuras do concreto, reagia com a cinza vulcânica, formando novos cristais que literalmente preenchiam as rachaduras. Isso significa que o betão romano não só era incrivelmente resistente, mas também tinha a capacidade de se auto-reparar, algo que o concreto moderno não faz naturalmente. Além de sua resistência, o betão romano também permitiu uma flexibilidade arquitetônica impressionante. Os romanos podiam moldar seu concreto em formas e tamanhos variados, o que possibilitava a criação de estruturas como aquedutos e grandes domos que desafiaram os limites da engenharia antiga. Isso oferecia aos arquitetos e engenheiros romanos uma liberdade criativa sem precedentes para projetar edifícios inovadores. Uma característica importante que diferenciava o betão romano do concreto moderno era sua sustentabilidade. Enquanto a produção de cimento Portland, amplamente utilizado hoje, é uma grande fonte de emissão de gases de efeito estufa, o betão romano, com sua base de cinza vulcânica, produzia menos emissões e exigia menos energia para ser produzido. Isso reflete a engenhosidade dos romanos em utilizar os recursos naturais ao seu alcance de maneira eficiente e ecológica. O concreto romano foi fundamental para a expansão do império, permitindo que os romanos construíssem estradas, aquedutos, templos e arenas em grande escala em diversas regiões. A durabilidade dessas estruturas garantiu que muitas delas sobrevivessem ao longo de milênios, oferecendo hoje um vislumbre impressionante da civilização romana. Cidades inteiras, como Pompeia e Herculano, mantêm vestígios desse material que preservou parte de sua história arquitetônica. O uso do betão não era apenas uma questão de engenharia, mas também de prestígio e demonstração de poder. As monumentais construções em concreto ajudavam a reforçar a ideia de um império invencível e próspero, cujas obras resistiriam ao tempo e às intempéries. Cada edifício que permanecia em pé, século após século, testemunhava a grandiosidade do Império Romano e sua superioridade técnica. O Coliseu, por exemplo, um dos marcos mais famosos do Império Romano, foi construído com uma combinação de concreto e pedra. Seu design elaborado e sua estrutura resistente permitiram que suportasse não apenas o peso de milhares de espectadores, mas também as pressões do tempo. A durabilidade de sua construção, em grande parte devido ao betão romano, permitiu que ele resistisse a terremotos, incêndios e invasões, mantendo-se de pé por quase 2 milênios. Outro exemplo notável é o sistema de aquedutos romanos, que utilizava betão para criar estruturas capazes de transportar água por longas distâncias. Muitos desses aquedutos permanecem em uso ou intactos até hoje, um testemunho da eficácia e durabilidade do betão romano.
A habilidade de construir com precisão e resistência permitiu que os romanos garantissem um abastecimento regular de água para suas cidades, algo essencial para a sobrevivência e expansão do império. O processo de produção do betão romano era em muitos aspectos um verdadeiro avanço tecnológico para a época. A adição de pozolana, cinzas vulcânicas, ao cal hidratado criava uma mistura que endurecia tanto em contato com o ar quanto com a água, algo que surpreendia até os engenheiros modernos que tentam recriar suas propriedades únicas. Essa tecnologia permitiu que os romanos construíssem em regiões onde outros materiais não teriam a mesma durabilidade. Apesar de sua superioridade em muitos aspectos, o uso do betão romano foi sendo abandonado à medida que o Império caiu e a Idade Média começou. A técnica foi praticamente esquecida durante séculos, até ser redescoberta e reinterpretada no século XIX, durante o renascimento da engenharia moderna. Curiosamente, mesmo com os avanços tecnológicos, o concreto moderno ainda não conseguiu replicar totalmente a resistência e durabilidade do betão romano. Atualmente, cientistas e engenheiros continuam a estudar as propriedades do betão romano, na esperança de aprender lições que possam ser aplicadas em projetos de construção modernos. A busca por materiais de construção mais duráveis e sustentáveis leva muitos a olharem para o passado, admirando a sabedoria dos antigos romanos e sua capacidade de criar algo que desafiou o tempo. A durabilidade do betão romano não era apenas resultado de sua composição química, mas também de sua aplicação cuidadosa. Os romanos eram meticulosos na maneira como misturavam e aplicavam o concreto, garantindo que cada estrutura fosse construída para durar. Isso contrasta com a construção moderna, onde prazos apertados e custos muitas vezes levam a uma diminuição na qualidade dos materiais utilizados. O estudo contínuo sobre o betão romano não é apenas uma curiosidade histórica, mas também uma oportunidade de melhorar as técnicas de construção atuais. Muitos especialistas acreditam que ao entender como o betão romano funcionava, poderemos desenvolver novos materiais de construção que sejam mais ecológicos e duráveis, ajudando a enfrentar os desafios das mudanças climáticas e da urbanização crescente. A herança do betão romano, portanto, vai além das ruínas majestosas que ainda povoam o mundo moderno. Ele representa uma era em que a inovação, o pragmatismo e o domínio da engenharia trabalharam em conjunto para criar um império cujas obras sobreviveriam por milênios. Mesmo após a queda de Roma, seu concreto permanece como um monumento silencioso à engenhosidade humana. Em um mundo onde o consumo de recursos naturais e a busca por sustentabilidade são questões cruciais, o betão romano nos oferece uma lição valiosa. Ele nos lembra que as soluções para o futuro podem muitas vezes ser encontradas ao olhar para o passado, para civilizações que, mesmo com tecnologias limitadas, foram capazes de superar desafios que ainda enfrentamos hoje. Em conclusão, o legado do betão romano não é apenas técnico, mas também cultural. Ele simboliza o poder de inovação de uma civilização que em muitos aspectos estava à frente de seu tempo. Enquanto continuamos a admirar as maravilhas arquitetônicas que eles deixaram para trás, também podemos aprender com suas técnicas e aplicá-las em nossa busca por um futuro mais durável e sustentável. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos. Assim mais pessoas podem descobrir os segredos incríveis da engenharia romana. Isso nos ajuda a continuar trazendo curiosidades fascinantes para você. Não esqueça de conferir nossos próximos vídeos.